Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. Em 2006, esse cara colocou um banco bugado numa praça pra zoar as pessoas. Ele era professor de escultura e um dia largou ele lá do lado dos outros bancos normais. Só que o banco ficou tão bom que quando a prefeitura viu, achou que era um projeto deles. Mas quando eles finalmente perceberam que não era, tiraram o banco. Só que as pessoas que ficavam na praça gostavam tanto dele que imploraram pra ele voltar. E o banco tá lá até hoje. O rosto de personagens que você nunca viu. Patati e Patatá. Eles são provavelmente os palhaços mais famosos do Brasil, mas pouca gente viu eles sem maquiagem. E é assim. Quem também sempre tá maquiado é a banda Kiss, que quando lava a cara é desse jeito. O rosto da dona do Tom de Tom e Jerry apareceu só uma vez em um episódio por poucos segundos. E é assim. A senhorita Bellum de Meninas Superpoderosas também é bem misteriosa, mas o seu rosto já apareceu por alguns segundos no desenho. E por fim, o rosto da Carreta Furacão é um mistério, mas o rosto do Fofão sem máscara supostamente é esse aqui. O rosto de personagens que você nunca viu. Patati e Patatá. Eles são provavelmente os palhaços mais famosos do Brasil, mas pouca gente viu eles sem maquiagem. E é assim. Quem também sempre tá maquiado é a banda Kiss, que quando lava a cara é desse jeito. O rosto da dona do Tom de Tom e Jerry apareceu só uma vez em um episódio por poucos segundos. E é assim. A senhorita Bellum de Meninas Superpoderosas também é bem misteriosa, mas o seu rosto já apareceu por alguns segundos no desenho. E por fim, o rosto da Carreta Furacão é um mistério, mas o rosto do Fofão sem máscara supostamente é esse aqui. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tente adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tente adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Só 1% das pessoas consegue ouvir a diferença entre água quente e água fria. E eu vou testar se você é uma delas. Esse copo tem água fria e esse tem água quente. Fecha os olhos e tente adivinhar qual é qual só pelo barulho. Agora abre os olhos e assiste de novo pra ver se você acertou. Empresas tretando com outras empresas. Ano passado, quando a Netflix anunciou que ia começar a fazer as pessoas pagarem por compartilharem as suas senhas, o Prime Video aproveitou a polêmica e compartilhou um post que a Netflix tinha feito em 2017, em que eles falavam que adoravam que as pessoas compartilhassem as senhas e meio que incentivavam isso. Esse ano, a Apple abriu uma loja gigante na Malásia. E aí a Samsung fez uma coisa genial. Eles compraram a estação de trem que ficava na frente dessa loja e nomearam ela Estação Samsung Galaxy. A Audi uma vez colocou um outdoor gigantesco mostrando seu novo carro e falando, sua vez BMW. A BMW realmente colocou um outdoor ainda maior que dizia checkmate. Mas não parou por aí. A Audi conseguiu fazer um outdoor maior ainda em que falava, o seu peão não é nada comparado ao nosso rei. E aí a BMW se superou fazendo um dirigível para competir com esse outdoor gigantesco. No Halloween de 2016, um Burger King de Nova York cobriu seu prédio inteiro com um lençol branco e escreveu McDonald's nele. E depois gravaram um comercial inteiro que era só gente gritando achando que o Burger King tinha virado um McDonald's. E a resposta do McDonald's foi, quem não ia querer ser eu? Trabalhos que não existem mais. Primeiro, alarme humano. Essas eram pessoas que eram pagas pra bater na janela das pessoas de manhã pra que elas acordassem pra trabalhar. Elas caminhavam de janela em janela batendo nelas com um pedaço de pau até as pessoas acordarem e irem pro trabalho. Esse trabalho foi extinto em 1970 quando inventaram os relógios com alarme. Armador de pinos de boliche. Antigamente, antes de existir uma máquina que arrumava e alinhava os pinos de boliche, esse trabalho precisava ser feito por uma pessoa. Eles ficavam parados atrás dos pinos de boliche só esperando eles serem derrubados para armar eles de novo. E o trabalho foi extinto em 1941 quando finalmente inventaram a máquina que a gente usa até hoje. Acendedores de poste. Antigamente, os postes não funcionavam com lâmpadas que nem hoje em dia. Eles podiam ser iluminados com lampião, velas ou gás. Por isso, precisava ter alguém
alguém que acendesse e apagasse a chama. Esse trabalho foi extinto quando inventaram a lâmpada. Caçadores de rato. Na época que as cidades eram muito sujas, os ratos dominavam a rua. Por isso, criaram um emprego que consistia em caminhar na rua procurando ratos e eliminar eles. Isso era muito importante para evitar doenças como a peste negra, principalmente na Europa. Sites extremamente úteis que vão mudar a sua vida. Já tentou ver um filme com alguém, só que você queria um filme e a outra pessoa outro? Esse site resolve esse problema. Nele, você simplesmente coloca os dois filmes que as pessoas querem ver e ele te dá a sugestão de alguns filmes que são a mistura desses dois filmes. É bem bom pra quem tem namorado ou namorada. Ele chama datenightmovies.com. Você já quis assistir uma série ou um filme, mas não sabia em qual streaming ele estava disponível? Esse site resolve esse problema. Você simplesmente pesquisa o nome da série ou filme e ele vai te mostrar exatamente onde ele tá disponível. Eu gosto mais de usar esse site do que pesquisar no Google, porque ele te mostra exatamente qual temporada tá em qual lugar. Porque às vezes a primeira temporada de uma série tá em um streaming, depois a outra tá em outro, e aí você já consegue ver tudo de uma vez. Ele se chama justwatch.com. Já precisou ler um livro ou um PDF e não tinha tempo de ler tudo? Esse site pega o livro inteiro e te dá um resumo perfeito dele. E ele não só resume tudo, como também coloca o assunto do livro em tópico, com os temas e explicações principais. Ele chama app.wordtune/read. Esse site aqui é mais procurar o tédio do que realmente útil. É um site em que você consegue digitar qualquer frase e ele vai te mostrar uma cena de filme em que alguém fale essa frase. Ele chama playphrase.me. Como os filmes são antes dos efeitos especiais? Lembra dos Power Rangers e como eles se transformavam? Desculpa estragar sua infância, mas os atores não eram as pessoas que estavam dentro das roupas. E é assim que eles faziam a troca entre os atores e os dublês. No filme Chuck, a maioria das pessoas pensa que o boneco era um robô, mas na maioria das vezes eles usaram uma criança vestida de boneco pra fazer tudo parecer bem mais realista. Imagina o trauma dessa criança. Em Vingadores Ultimato, o Homem de Ferro se sacrifica pra salvar o universo. Mas é assim que essa cena era antes dos efeitos especiais. Foi praticamente tudo computação gráfica. E falando em Marvel, era assim a cena em que todos os Vingadores chegam pra ajudar. O cavalo alado obviamente não existia e era uma máquina de fundo verde. Em Piratas do Caribe, a cena em que o Jack Sparrow e o William lutam contra tubarões era assim antes dos efeitos especiais, sem tubarão e sem água. Como os filmes são antes dos efeitos especiais? Lembra dos Power Rangers e como eles se transformavam? Desculpa estragar sua infância, mas os atores não eram as pessoas que estavam dentro das roupas. E é assim que eles faziam a troca entre os atores e os dublês. No filme Chuck, a maioria das pessoas pensa que o boneco era um robô, mas na maioria das vezes eles usaram uma criança vestida de boneco pra fazer tudo parecer bem mais realista. Imagina o trauma dessa criança. Em Vingadores Ultimato, o Homem de Ferro se sacrifica pra salvar o universo. Mas é assim que essa cena era antes dos efeitos especiais. Foi praticamente tudo computação gráfica. E falando em Marvel, era assim a cena em que todos os Vingadores chegam pra ajudar. O cavalo alado obviamente não existia e era uma máquina de fundo verde. Em Piratas do Caribe, a cena em que o Jack Sparrow e o William lutam contra tubarões era assim antes dos efeitos especiais, sem tubarão e sem água. Pérolas de políticos. Esse aqui é bem direto ao ponto. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim, voto em mim, voto em mim, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim. E esse aqui pelo menos foi sincero. O senhor estaria disposto a ir contra a vontade do prefeito? Eu vou contra a vontade do povo. Os protestos de hoje em dia. Em protesto, a candidata Lourdes Mello pretendia fazer 1 minuto de silêncio, mas só temos 57 segundos. Esse candidato. 33, 1, 2, 3. Olá, 33, 1, 2, 3. Ouvi dizer que você vai construir uma igreja, é verdade? Na verdade, eu não vou construir, porque eu não sou pedreiro, nem faço arquitetura. Por fim, esse clássico das eleições. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Candidato padre. Pérolas de políticos. Esse aqui é bem direto ao ponto. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim, voto em mim, voto em mim, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim. E esse aqui pelo menos foi sincero. O senhor estaria disposto a ir contra a vontade do prefeito? Eu vou contra a vontade do povo. Os protestos de hoje em dia. Em protesto, a candidata Lourdes Mello pretendia fazer 1 minuto de silêncio, mas só temos 57 segundos. Esse candidato. 33, 1, 2, 3. Olá, 33, 1, 2, 3. Ouvi dizer que você vai construir uma igreja, é verdade? Na verdade, eu não vou construir, porque eu não sou pedreiro, nem faço arquitetura. Por fim, esse clássico das eleições. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Candidato padre. Quantas dessas coisas parariam uma bala? Se você acha que poderia vestir camisetas o suficiente pra parar uma bala, isso é praticamente impossível. Porque você precisaria de 477. E o recorde de camisetas colocadas foi de só 257. Então isso é humanamente impossível. Se você tentasse parar uma bala usando iPhones, seriam necessários um pouco mais de 9 pra que ela não te atingisse. Mas se o celular for Nokia, precisaria de só 1. Literalmente, já aconteceu. Eles já salvaram vidas. Usando Doritos, no total seriam necessários 35 pacotes cheios pra parar uma bala. E sim, já testaram isso.
There it is. E por fim, pra parar uma bala usando formigas, precisaria de aproximadamente 918. Eu espero que isso nunca seja útil. Quantas dessas coisas parariam uma bala? Se você acha que poderia vestir camisetas o suficiente pra parar uma bala, isso é praticamente impossível, porque você precisaria de 477. E o recorde de camisetas colocadas foi de só 257. Então isso é humanamente impossível. Se você tentasse parar uma bala usando iPhones, seriam necessários um pouco mais de 9 pra que ela não te atingisse. Mas se o celular for Nokia, precisaria de só 1. Literalmente, já aconteceu. Eles já salvaram vidas. Usando Doritos, no total seriam necessários 35 pacotes cheios pra parar uma bala. E sim, já testaram isso. There it is. E por fim, pra parar uma bala usando formigas, precisaria de aproximadamente 918. Eu espero que isso nunca seja útil. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Uma apresentadora da Suécia estava ao vivo quando fez uma coisa que achou que o microfone não ia pegar, mas pegou. Ela tentando disfarçar. Esse técnico é conhecido por esquecer que tá ao vivo. Tipo aqui, que ele colocou a mão naquele lugar e cheirou. Ou aqui, em que ele tava cutucando o nariz e deu a mão pro Cristiano Ronaldo. Já esse repórter entrou ao vivo antes do esperado. E gravaram ele usando cuspe pra arrumar o cabelo. Já esse cara dormiu ao vivo durante um debate. A sorte foi que durou pouco tempo e ele acordou. Por fim, esse cara tava fazendo uma videochamada e esqueceu que a câmera tava aberta. E foi quando a secretária, com quem ele tem um caso, passou. E ele... enfim... agiu. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Uma apresentadora da Suécia estava ao vivo quando fez uma coisa que achou que o microfone não ia pegar, mas pegou. Ela tentando disfarçar. Esse técnico é conhecido por esquecer que tá ao vivo. Tipo aqui, que ele colocou a mão naquele lugar e cheirou. Ou aqui, em que ele tava cutucando o nariz e deu a mão pro Cristiano Ronaldo. Já esse repórter entrou ao vivo antes do esperado. E gravaram ele usando cuspe pra arrumar o cabelo. Já esse cara dormiu ao vivo durante um debate. A sorte foi que durou pouco tempo e ele acordou. Por fim, esse cara tava fazendo uma videochamada e esqueceu que a câmera tava aberta. E foi quando a secretária, com quem ele tem um caso, passou. E ele... enfim... agiu. Como astronautas fazem as coisas? É assim que um astronauta toma banho. Como não tem gravidade, não dá pra usar um chuveiro normal, mas sim água engarrafada que fica flutuando perto do cabelo e limpa ele. Eles também não conseguem deitar numa cama pra dormir. Então o soninho acontece nessas cabines, que tem um travesseiro em que você consegue se apoiar pra não sair voando por aí. Isso é o que acontece quando o astronauta volta pra Terra. Eles simplesmente esquecem que a gravidade existe e jogam as coisas achando que elas vão flutuar. Aí o instinto é olhar pra cima e não pra baixo. Escovar o dente no espaço também é bem complicado. Dá pra usar a pasta em pé pra ela grudar na sua escova. E a água também gruda nela pela falta da gravidade. E aí é só fazer uma bolinha e escovar os dentes. Do mesmo jeito, pra tomar água, é como se você estivesse comendo. Você solta uma bolinha e abocanha ela. Como astronautas fazem as coisas? É assim que um astronauta toma banho. Como não tem gravidade, não dá pra usar um chuveiro normal, mas sim água engarrafada que fica flutuando perto do cabelo e limpa ele. Eles também não conseguem deitar numa cama pra dormir. Então o soninho acontece nessas cabines, que tem um travesseiro em que você consegue se apoiar pra não sair voando por aí. Isso é o que acontece quando o astronauta volta pra Terra. Eles simplesmente esquecem que a gravidade existe e jogam as coisas achando que elas vão flutuar. Aí o instinto é olhar pra cima e não pra baixo. Escovar o dente no espaço também é bem complicado. Dá pra usar a pasta em pé pra ela grudar na sua escova. E a água também gruda nela pela falta da gravidade. E aí é só fazer uma bolinha e escovar os dentes. Do mesmo jeito, pra tomar água, é como se você estivesse comendo. Você solta uma bolinha e abocanha ela. E se todas as pessoas pulassem ao mesmo tempo? Quanta destruição isso causaria? Isso seria bem difícil, porque cada pessoa estaria num fuso horário diferente. Mas supondo que a gente conseguiria. Se cada pessoa ficasse em média 1 segundo no ar, nesse segundo a Terra ficaria mais leve em 316 milhões de toneladas, que é o peso de todas as pessoas juntas. E aí essas 316 milhões de toneladas cairiam de volta juntas na Terra. Quanto isso movimentaria o planeta? Em 2011 teve um terremoto de 8,9 de magnitude no Japão. E ele foi tão forte que a partir desse dia, os dias na Terra ficaram mais curtos, por 1,8 microsegundos. E por isso, se todas as 8 bilhões de pessoas da Terra pulassem ao mesmo tempo, a Terra se moveria menos que o diâmetro de um átomo de hidrogênio. Ou seja, não aconteceria nada.